Sabe, na nossa jornada espiritual tem aqueles momentos que mudam tudo, né? Um desses pontos de virada, talvez o mais fundamental, é quando alguém se volta para Deus e algo real, algo transformador acontece. A teologia tem um nome para isso: justificação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a grande pergunta é essa: o que exatamente acontece nesse momento decisivo? O que é que muda de verdade quando esse encontro com Deus ocorre? É isso que a gente vai desvendar agora. E tá aí a palavra-chave: justificação. A Bíblia não fala disso como uma ideia abstrata, não, mas como uma ação concreta, poderosa e divina. Algo que Deus faz. Ok, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, significa ser justificado? Qual é a essência desse conceito tão importante? Basicamente, é uma ação de Deus que atua em três frentes. Primeiro, é uma declaração legal, sabe? Como um juiz que absolve o réu. Segundo, é um perdão de verdade, que limpa a ficha, zera a dívida. E, por fim, é a restauração de um laço, de um relacionamento que estava quebrado. É uma solução completa. Agora, olha que interessante essa distinção. Justificação não é sobre a gente se sentir perdoado, é sobre a gente ser perdoado. É uma mudança de status objetiva lá no tribunal divino, onde a sentença de culpa é cancelada. E, ao mesmo tempo, é uma mudança de relacionamento, como um filho que volta para casa e é recebido de braços abertos. É um ato de Deus, não uma emoção nossa. E essa citação do Dunning amarra tudo perfeitamente. Jurídico tem a ver com a nossa situação legal diante de Deus, que é consertada. E relacional tem a ver com a nossa conexão pessoal com Ele, que é restaurada. As duas coisas acontecem juntas, ao mesmo tempo. Beleza. Se a gente já entendeu o que é a justificação, a próxima pergunta, claro, é como? Como é que isso acontece? Qual é o mecanismo por trás dessa transformação toda? Bom, antes de entender como funciona, é fundamental saber como não funciona. E a teologia cristã é muito clara nisso. A justificação não é algo que a gente conquista, não é um prêmio por bom comportamento, por mérito ou por qualquer esforço humano. A base de tudo, então, é a graça de Deus, como diz essa passagem. O fundamento é o que Cristo fez na cruz, não o que a gente faz. É um presente, totalmente de graça, baseado única e exclusivamente na obra de Cristo. E isso nos leva a uma questão super prática, né? Se não dá para merecer, se não dá para comprar, como é que alguém recebe esse presente? A resposta é pela fé. Mas olha, atenção aqui, porque esse é um ponto crucial. A fé não é o pagamento pelo presente. A fé é simplesmente a mão estendida para recebê-lo. A fé não causa a salvação, ela é o canal por onde a graça de Deus flui até nós. E não estamos falando de uma concordância mental, tipo, eu acredito que Deus existe. Não, a teologia descreve essa fé como uma confiança viva. É uma entrega ativa, uma confiança relacional em Deus, que vai muito além de só acreditar em fatos. No momento da justificação, duas coisas incríveis acontecem ao mesmo tempo. Elas são diferentes, mas inseparáveis. Vamos dar uma olhada em como isso redefine completamente uma pessoa. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar isso muito bem. O teólogo John Wesley fazia questão de distinguir essas duas coisas. A justificação muda a nossa posição externa, de culpado para justo. O novo nascimento muda a nossa condição interna, nosso coração é renovado. Uma é uma mudança de status legal, a outra uma mudança de natureza espiritual. Acontecem juntas, mas são coisas distintas. E quais são os resultados imediatos? Bom, primeiro, o conflito acaba, a paz com Deus é estabelecida. Segundo, a pessoa passa a fazer parte da família de Deus, é adotada. E terceiro, uma nova jornada, uma vida completamente nova, tem o seu início. Ou seja, para resumir, a culpa do passado é apagada, o medo da condenação futura não tem mais lugar e, o mais importante de tudo, o relacionamento com o Criador é totalmente restaurado. É uma transformação completa. Agora, seria um grande erro pensar que a justificação é o fim da linha, sabe? O destino final. Na verdade, é exatamente o contrário, é o ponto de partida. Essa analogia da linha de partida é perfeita. A justificação coloca a pessoa na pista de corrida, com um status novo, um coração novo. Mas a corrida em si, a jornada de crescimento, essa está só começando. E é super importante a gente ter clareza sobre o que a justificação não faz, até para alinhar as expectativas. Ela não cria uma imunidade contra a tentação.
Ela não transforma ninguém em perfeito da noite para o dia. E com certeza não elimina a necessidade de crescer e amadurecer. Essa passagem bíblica reforça demais essa ideia de processo. A justificação é o início poderoso de uma obra que o próprio Deus promete continuar, promete levar até o fim. É uma garantia de que a transformação vai continuar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para continuar essa conversa. Se a justificação é o que nos reconcilia com Deus, qual é o nome do processo que nos transforma continuamente à imagem dele? Essa é a pergunta para o nosso próximo passo.